Este episódio é uma parceria com arcdaily.com.br. Oi gente, esse é o ArcCast número 96, meu nome é Adilson e hoje a gente vai falar de novo sobre um assunto que abrange tecnologia na arquitetura. A gente pode falar que a tecnologia hoje é parte inerente da produção do espaço da cidade. E uma das mais inovadoras tecnologias é a realidade virtual, onde o usuário é transportado para uma realidade simulada que o permite vivenciar um espaço ainda não construído. Esse uso vai muito além da exploração do projeto pelo mercado imobiliário. A gente pode ver que ele acontece nas pesquisas, que englobam experimentações, vivência de ambientes construídos no passado e a recriação de elementos através da prototipagem de peças. E isso só é possibilitado pelo avanço da tecnologia e barateamento de equipamentos cada vez mais acessíveis para estudantes, profissionais e público geral. Mas quais são seus desafios, suas limitações? E quais as possibilidades para um futuro próximo no campo da prática e da pesquisa dessa ferramenta, que literalmente encanta nossos olhos? Hoje a gente está com o professor Thiago Berzoini, que é professor de História da Arte Estética. Boa noite, Thiago. Obrigado pelo seu tempo e por estar aqui para conversar com a gente. Boa noite, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, é um prazer voltar aqui para a gente ter essa conversa. E também está com a gente dois estudantes. Primeiro eu vou apresentar o Ítalo Segueto. Boa noite, Ítalo, tudo bom? Boa noite, Adilson, tudo jóia? E também está aqui o Leonardo Fernandes. Boa noite, Leonardo, tudo bom? Boa noite, Adilson. Eu que agradeço pela oportunidade. E o Ítalo e o Leonardo, eles têm uma espécie de negócio onde eles fazem também algumas simulações em ambientes virtuais. E eles estão aqui para contar para a gente essa experiência que tem tanto a ver com parte de pesquisa, quanto também para atender o mercado imobiliário. Depois a gente vai saber aí da experiência dos dois. E para conversar com os três aqui, tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Bem, boa noite, Thiago, Ítalo, Léo, Leonardo, né? Muito bem-vindo, Léo, Ítalo e Thiago, vamos que vamos. E bom, a gente vai daqui para os e-mails, comentários e outras cositas más. Estamos de volta, tô aqui com a Lili. E aí, Lili, tudo bom? Tudo bem, todos já no ritmo de férias, né? Os horários agora já são malucos, né? Já não tem mais regra nenhuma, então tá tudo ótimo, cada dia melhor. Você também, de férias já, né? Graças a Deus. Agora tentando fazer o calendário para as festas. Do escritório, da firma, escolares, da família também. É verdade. Nossa, dá um trabalho, não é? Se divertir dá trabalho. Tem que ter disciplina até pra isso, né? Senão você não consegue... Até pras férias. Exato. Aonde chegamos, né? Disciplina pras férias. Aonde chegamos, é isso aí. Pois é. Lili, como é que esse pessoal faz pra entrar em contato com a gente? Bom, para conversar um pouquinho com a gente, enviar sua opinião, comentários, vocês podem acessar pelo nosso e-mail, o contato @arquicast.com. Lá nas nossas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, procurar o ArquiCast. Pelo nosso site, onde você também consegue ouvir os episódios, né, o www.arquicast.com. Lá embaixo, lá nas páginas, você pode deixar seus comentários e tal. E também pode procurar a gente para ouvir tanto no Spotify, no Deezer, no iTunes e em outras plataformas de podcast. São várias maneiras aí da gente estar junto e manter contato. E a gente está fazendo aquela chamada que a gente tem feito nos episódios anteriores, para vocês que têm alguma história com o ArquiCast, pode ser uma história curiosa, engraçada, de decepção, de vitória. Se você tem alguma história que envolva o nosso cast direta e indiretamente, manda pra gente. Escreve lá pro nosso e-mail, contato@arquicast.com, como a Lili acabou de falar, e pode mandar também mensagem lá no Instagram, ou acessar o nosso Facebook, manda mensagem. De qualquer jeito, a gente quer ouvir vocês e quer colocar a história de vocês no episódio 100º nosso, para comemorar aí os 100 episódios, nossa, 100 episódios de ArquiCast, tá bom? A gente tá esperando a sua história, escreve pra gente. Então, alguns recados para vocês. O primeiro deles é que a Projetar.org lançou o concurso 33, que é sobre o mobiliário do Parque do Ibirapuera. O parque é um dos mais visitados da América Latina e atualmente está passando por mudanças nas questões projetuais e de governança, que promove a reflexão da sociedade acerca dele e sua importância não só para a cidade de São Paulo, como também para o Brasil. E todo este conjunto compõe a proposta do 33º concurso do portal Projetar.org, que convida os participantes a pensarem em uma reformulação hipotética para a estrutura do parque no que diz respeito às portarias, sanitários, lanchonetes e mobiliário, como bancos com mesas para refeições, lixeiras, bebedouros e bicicletários, a fim de melhorar o espaço cultural de fuga dos paulistanos em meio à malha urbana da Avenida Paulista.
É importante que todas as decisões sejam guiadas pela seguinte pergunta: como podemos fazer um Parque Ibirapuera melhor para os usuários diários e visitantes esporádicos? Vou passar algumas datas importantes. O edital já foi lançado, foi dia 20 de novembro o lançamento, e as inscrições vão até dia 13 de janeiro, que é o prazo final aí para quem quiser se inscrever. A entrega vai ser até o dia 20 de janeiro e o resultado sai no dia 10 de fevereiro de 2020. A gente convida todos então a participarem, a darem uma olhada no edital que está lá no site da projetar.org e fiquem à vontade aí para fazer esse concurso de férias. Aproveitar as férias, né, para exercitar a criatividade, exercitar a prática de projeto, né? Concursos são sempre muito bem-vindos e a gente sabe que a galera também está sempre ocupada, seja com aula, seja com trabalho, então as férias também não deixam de ser uma oportunidade de estar exercitando, né, a cabecinha de arquiteto ali nos desenhos, a criatividade. Sempre super bacanas os concursos, né, da Projetar, didáticos, fáceis de entender, fáceis de executar, enfim, é uma ótima mesmo. A gente tem um recado lá no site, que é o seguinte, ele é rapidinho, é do João Paulo. Ele fala o seguinte: olá, boa tarde, sou um grande fã de vocês. Inicialmente gostaria de agradecer por esse trabalho incrível que vocês fazem. Esse podcast é um espaço de conhecimento extraordinário. Pois bem, dito isso, gostaria de fazer um pedido. Teria a possibilidade de realizar um podcast falando sobre os principais livros do curso que todo estudante de arquiteto deveriam ler? Acho que seria significativo. E aí, Lili, o que você acha? Acho bem interessante. Acho difícil. Não, é possível. A gente tem os nossos episódios dos clássicos, né? Os clássicos da arquitetura, livros clássicos de arquitetura e de urbanismo, que certamente todos eles fazem parte de uma bibliografia básica de um curso de graduação, né? Dependendo de onde você vem também, essa bibliografia básica vai precisar ser incrementada aí com autores locais, né? Mais pertinentes à sua realidade, mas é um tema bacana, sim. E tem pesquisas nesse sentido, a gente pode até partir disso, né? Tem muita gente que pesquisa isso. Verdade. Então, não é fácil de achar uma média, assim, de quais são os principais autores, né, que estão na bibliografia básica aí dos cursos de graduação no Brasil. Isso é legal, eu gosto da ideia. Eu fico até curiosa para ver qual que é esse resultado. Primeiro, agradecer também ao João Paulo aos elogios, né, o comentário elogioso aí. Vamos que vamos, né? A ideia é essa mesmo. Além disso, o João Paulo, a gente tem, a Lili falou aí, os nossos episódios sobre livros clássicos, né, que a gente considera clássico, mas, enfim, os clássicos vão sempre se renovando, né? Então, fiquem atentos aí, quem sabe a gente faz um sobre isso. Sim, pode ser, porque aí podem entrar outras questões, a gente não vai discutir o conteúdo dos clássicos, assim, talvez é o que cada um contribui para a formação de uma maneira geral, né? A gente pode dar tipo área de abrangência, né? A gente pode ter uma pegada diferente do que a gente faz com os autores específicos, né, nos episódios. Acho que é super bem-vindo. Ótima dica. Beleza, e também, como já de praxe, agradecer a galera que está curtindo lá no Instagram, as postagens que a gente faz, especificamente a do cast, né, da semana, que foi ao ar semana passada, que é a entrevista com a galera do Norte Arquitetos, né, e várias curtidas. Eu vou mencionar alguns aqui, né, não todos, certo? Não dá para mencionar todos, porque são muitos. E aí eu vou priorizar, para não ter que ser criticada aqui no meu critério de escolha, os que eu consigo ler. Porque tem uns que eu não sei como se pronuncia e tal, e aí vai ficar aquela coisa chata. Eu vou tentar priorizar aqui aqueles que são mais simples. Então me desculpem os outros cheios de apelidos aqui que talvez eu não consiga citar dessa vez, tá? Mas enfim, a galera do Lins Arquitetos Associados curtiu, a Thaís Esquiavo, o Theo Felipe Bruder, o Jorge Lins, o Jonas Lopes, o Leandro, o Alberto Torreão, o Neto Teixeira, o pessoal do estúdio CSD Architecture, o Isaac, a Cristina Tiaki, a Luísa Mota, o Renan Matos, a Ângela Macedo, o Felipe Rigotti, o Lucas Chagas, a Cássia Albuquerque, a Letícia Andrade, o Júnior Portela, a Tamires Machado, a Cristina Farago, a Ana Lívia Dutra, que mais? A professora Tarsila, a Aline Brunhara, a Larissa, a Laila Bentes, a Gabriela Otremba, Camila Paulucci, vários outros, Vitória Costa, Ana Paula Araújo, Igor Modolon, Natália Tapioca, a Joana Herrera, a Nayara Valéria, quem mais? O Fernando Honório, o Wilson Gomes, o William Werlang,
a Merenice Fernandes, a Thalita França, enfim, uma galerona aqui, obrigada, continuem curtindo, porque ajuda a gente a impulsionar os episódios, e tem muito mais gente, mas vamos lá, aos pouquinhos a gente vai citando. Obrigadão. Antes que a gente esqueça, a gente queria dar os parabéns aos arquitetos e arquitetas urbanistas. O Dia do Arquiteto foi ontem, né, junto com o aniversário do nosso querido Oscar Niemeyer, então parabéns a todos e todas que estão ouvindo o nosso episódio. Exatamente. É isso aí, parabéns pra nós, tudo aí, árdua e bela profissão. E é isso. Dia 15 de dezembro, parabenizando aí todo mundo que trabalha na construção de um futuro mais ameno, mais agradável, né, e mais infraestruturado para as nossas cidades aí. Galera, então a gente fica por aqui, a gente vai deixar vocês com o episódio de hoje e a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio para vocês. É isso, um beijo em todos aí, bom cast, boa semana. Beijo, até mais. A gente pode começar esse papo para tentar explicar o que seria a realidade virtual e um pouco da história dessa ferramenta e no uso da arquitetura e urbanismo. Thiago, você quer começar? Talvez seja mais fácil falar o que ela não é, né? Talvez. Eu não sei se ela já é tão popularizada, embora a gente escuta muito falar sobre ela. E ela não está na realidade vigente, né? Ela não é algo matérico, ela está num outro lugar, que é a computação gráfica, embora alguns artifícios possam implementar no sujeito a questão sensorial, ela está em outro campo e por isso a virtualidade, né? Eu acho que é algo que vem sendo desenvolvido ainda, até em termos teóricos, vem sendo desenvolvido ainda, tanto que alguns termos, eles são emprestados da literatura de ficção científica, quando você vai lidar com as pesquisas em relação à realidade virtual ou realidade aumentada, a gente percebe o uso de termos tipo metaverso ou ciberespaço. O primeiro que vem do Snow Crash, do Neil Stephenson, o segundo do Neuromancer, do William Gibson, que são romances, né, de ficção científica. Ela está ligada com imersão, às vezes ela está ligada com interatividade, mas não necessariamente, agenciamento, todos esses termos aí que a gente pode conversar depois, mas a imersão talvez seja a principal, né, porque a gente percebe que quanto mais realista a representação da imagem dentro dessa realidade virtual, mais o indivíduo fica imerso, ele se perde ali naquela nova realidade, digamos assim. Curiosidade que eu queria perguntar, porque você é professor de História da Arte Estética, né? Você está aqui num episódio de arquitetura. Então, assim, qual a área dessa realidade virtual que consegue fazer esse link entre o que você está estudando e o espaço construído? Como é que você faz esse link aí para os estudos que você tem com os alunos? Então, na verdade, o contato que eu tive com a pesquisa e a realidade virtual e essas possibilidades, na verdade, vem do meu mestrado. A dissertação falava sobre narrativa transmídia e eu utilizei o ciberespaço como uma das plataformas dessa narrativa, né? Mas hoje a gente tem dentro da realidade virtual, com a ajuda desses óculos de realidade virtual, passeios por museus, a Gruta de Lascaux, enfim. Hoje a gente tem até um auxílio muito grande de experimentar a arte através dessa ferramenta, né? E aí, por estar no curso de arquitetura e urbanismo, eu pensei que um projeto que unisse, né, a memória, a aura, o patrimônio e a realidade virtual fosse algo que ajudasse a gente a pensar a ferramenta, e tem sido uma caminhada de 2 anos já, bem bacana. Então o link tá aí, né, nessa conversa. Vou perguntar pro Ítalo e pro Leonardo, como eles são estudantes, como é que eles tiveram um primeiro contato com essa tecnologia, explicar um pouco do que vocês fazem, né? Em 2016, desde 2015, com o lançamento, né, oficial da versão de consumidor do Oculus Rift, desenvolvido para jogos, a princípio, sempre por eu ter sido alguém muito próximo e intrigado e interessado por videogames e como funciona a modelagem, tanto que eu comecei a mexer no SketchUp da Tremble, antigamente da Google, antes de entrar na faculdade, porque eu sempre fui fascinado por como tecnologia funciona e, tipo, como ela pode ser aplicada, mas sempre muito pro lado de videogames e talvez level design, design de personagens. Aí, quando no intercâmbio eu encontrei a oportunidade de testar em primeira mão uma versão finalizada, um produto já em circulação, eu pensei, puxa, talvez esse seja o momento de investir nessa tecnologia. Da mesma forma que quando veio a onda dos smartphones, tipo, as pessoas eventualmente se adaptaram a essa rotina e hoje em dia eles são extensões, né,
né, nossas praticamente. Não que eu ache que a realidade virtual vá chegar talvez num nível desses com uma rapidez com que os smartphones foram penetrando na nossa cultura globalizada, mas a realidade virtual sempre pareceu ter um potencial, até porque a Nintendo em 1995 tentou fazer um teste e lançar a primeira versão de consumidor Nintendo Virtual Boy, que foi tipo, na verdade uma falha imensa, um desastre incrível de vendas, mas tipo foi a primeira tentativa muito rudimentar, proto VR, digamos assim. Mas depois de muita volta que eu dei lá nos Estados Unidos, no meu intercâmbio quando eu fui estagiar em Boston, eu tive a oportunidade de experimentar e decidir, puxa, eu consegui reservar um dinheiro que eu consegui no estágio e depois fazendo alguns bicos e pensei, puxa, vou investir, vou ver no que essa tecnologia vai dar, não sei se ela vai render pro futuro, se a humanidade vai se beneficiar com isso, da mesma forma que tantas coisas foram acrescentando nas nossas vidas. Vendo o potencial disso em primeira mão, de verdade, tipo, uma coisa é você ver de fora, e é muito engraçado até ver de fora, porque infelizmente ainda tem esse lado, porque quando você tá lá, você esquece que tá aqui no mundo real e o quão ridículo você pode ficar andando por aí e pulando e abaixando e quase esbarrando em tudo em volta. Mas quando você entra e pela primeira vez percebe o quão facilmente seus sentidos podem ser enganados, isso abre tua visão e tua percepção, tipo, cara, isso tem potencial primeiramente, né, de imersão, mas também, puxa, de um appeal generalizado. É acessível, porque você não precisa da pessoa dominar uma nova tecnologia, se adaptar a uma interface específica. Acaba sendo muito útil para nós, nas nossas empreitadas com a empresa, né, no mercado imobiliário, porque tipo, a gente não depende do cliente ser capaz de abstrair e se enxergar numa planta mais quando você vai vender um imóvel para ela. Você só depende da capacidade dela de perceber o ambiente em volta dela. Ela só tem que olhar em volta. Sei que é uma das ferramentas que a gente trabalha, não tenho intimidade com ela, sei que é um caminho sem volta também, né? Mas aí também pensando, isso surge mesmo da galera. A galera que começa a brincar com esse negócio é a galera que já era afim, né? Da coisa do virtual ali, do game, do não sei o quê, né? Acho que a tendência natural é quem já tá mais próximo desse meio, já foi mais exposto a isso. Digo até pela sua fala mesmo, né, Léo? Você é uma paixão, uma sedução envolvida pela questão da tecnologia, né? Vem aí do game, vem do entendimento, né? De como lidar com essas realidades artificiais, né? Que são construídas e esses cenários. E o Thiago falou isso no início, né? Um pouco da questão da interatividade, não necessariamente, mas da imersão, né? Mais do que da interatividade, né? Que é esse universo do game, né? Mas vem da coisa mais do game mesmo. Essa tecnologia, ela foi pensada para jogos, porque a ideia é cada vez mais transportar a gente para a história dentro do jogo, ou filme, ou qualquer coisa do gênero. Então a gente acaba se conectando muito com os jogos, para poder transformar a experiência realmente uma experiência muito mais vivida, sabe? Você sentir mesmo que você tá dentro do carro de corrida, sabe, essas coisas. Aí eles foram desenvolvendo aos poucos. Primeiro começou com aqueles veículos mesmo, que tem até muito em shopping, que você senta, ele vai mexendo junto, aqueles que chamam de cinema 5D. Tem alguns antigos que eu lembro quando eu era pequeno que a gente via o filme e as cadeiras ficavam mexendo, sabe? Começou assim, com isso pra gente sentir. Daí, com a evolução da tecnologia, chegou o cinema 3D, né, que aproximava muito mais a imagem da pessoa, e hoje a gente tem essa realidade virtual, onde a gente entra mesmo dentro do ponto da história. A gente não chega a ter isso em cinemas ainda, mas eu acho que daqui a um tempo vai chegar. Mas pelo menos em jogos, a gente já tem muitos jogos onde a gente pode... Você tá mesmo dentro da história, sabe? A altura da câmera é a altura do seu olho. Se você é uma pessoa mais alta, mais baixa, ele regula tudo. Então é muito mais realmente interativo e imersivo. Quando você literalmente se torna o protagonista, é muito mais impactante. Não, e eu confesso que eu acho assim, não é algo que me seduz do ponto de vista assim do game, porque primeiro que eu não jogo nada, né? Mas eu tenho 2 filhos, mas eu fico assim, cara, é muito, digamos assim, dá uma isolada, né? Assim, é algo muito solitário, é algo que você faz sozinho. Posso estar falando uma bobagem, tá? Mas assim, eu acho que demanda mas peraí, nem é uma crítica, é mais assim, no game, sei lá, tá mais aberto, será que se eu ficar tão imerso, né? Assim, isso é tão bom, né? Porque eu realmente sou totalmente transportado para um outro lugar. Mas na nossa área, eu vejo muita possibilidade de aplicação, de fato, assim, né? Que é, na verdade, realmente assim, a tecnologia. Então, ela surge com esse objetivo, né? De criar uma relação mais sedutora ali, né? Entre... Que game tem a ver com isso, né? Assim, você manter o cara mais tempo possível dentro daquela plataforma também, né? Da mesma forma que os cassinos não têm relógio. É pra te deixar ali. É, pra te deixar ali, né? Assim, claro que
tem, nesse te deixar ali, você tem jogos excelentes, tem jogos péssimos e tal, e os excelentes vão trabalhar trocentas habilidades interessantes, né? Eu saco que tem isso tudo. Ao mesmo tempo, foi feita pensando numa coisa. Na nossa área, né? Quando que isso veio para arquitetura, assim, né? O quão recente é isso? E, de fato, eu vejo muitas possibilidades de aplicação, né? Assim, aí me seduz muito mais. Eu acho muito mais interessante como uma ferramenta que ajude na percepção do espaço. Não que ela resolva 100%, né? O que ela antecipe. Eu fico preocupado, vocês que mexem com isso aí, que tem uma empresa, inclusive, né? O Léo e o Ítalo e tal, que estão mexendo mais diretamente com isso. Fico preocupado, assim, às vezes, cuidado para não vender para o seu cliente uma coisa que não é o que ele vai comprar, né? Então, é exatamente por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com a produção. Tipo aquele 3D perfeito que não é real, né? A gente mal sempre tenta buscar o mais próximo, o mais fiel possível ao projeto, que é o que vai ser executado, né? Tanto nas especificações de materiais quanto nas medidas. A gente sempre faz o exato. Não, e que é algo artificial, né? Assim, acho que é algo assim, olha, isso aqui é uma simulação do que vai ser. Exatamente, a gente sempre fala isso também. Isso aí a gente sempre deixa claro, porque a gente sabe que tem alguns ajustes de obra, né, coisas que acabam saindo um pouco diferente do executado, do projeto, mas a gente sempre fala, isso aqui é a ideia de como vai ficar, a dimensão que você tá vendo aqui tá na escala 1:1. Então você consegue ter uma noção boa. Tipo, nós tivemos que tomar algumas liberdades ao longo do processo de confecção dos modelos, né, que nós fazemos os tours virtuais no próprio design de interiores, né? Tipo, nós tivemos que ocupar o espaço de alguma forma que ele pelo menos parecesse, tipo, habitável. Talvez eu tenha me adiantado aqui até na pauta, porque eu fui mais livremente aqui comentando em cima da minha curiosidade, né? Então, vamos explicar um pouquinho quando é que isso começou, assim, né? Que essa ferramenta da realidade virtual começou a ser usada, assim, para arquitetura, antes de qualquer coisa, assim, também para o ouvinte que também nunca ouviu falar, né? Assim, que não sabe nem que isso é algo acessível, viável e tal. Vamos introduzir isso. É o seguinte, a realidade virtual, ela começou com primeiras imagens, né? A gente faz imagens com 5 pontos de fuga, que é uma imagem mais esférica, onde a gente coloca o usuário um ponto fixo e a pessoa, ela vê a imagem 360 graus. Ela é mais ou menos aquela ideia, assim, eu quero te mostrar uma foto do pôr do sol. Como é que eu faço para você sentir a mesma coisa que eu estava sentindo naquele pôr do sol sem te levar para lá? A gente pega a foto daquilo, só que para tornar mais imersiva tem que ser uma foto 360. Então começa daí, dessa parte de imagem. E, além disso, uma coisa que ajuda ainda mais em entregar essa sensação de realismo é a tecnologia mais atual que está sendo aplicada na maioria das câmeras, que é HDR, que em inglês significa a sigla High Dynamic Range, ou tipo, alta abrangência dinâmica, que você consegue pegar várias frequências de luz até o mais claro, até o mais escuro, conseguindo simular mesmo, tipo, a sensação que os nossos olhos têm olhando, porque com uma câmera de celular você consegue sentir muito isso, quando você tenta focar numa parte clara, numa parte escura, mas que tá tudo visível nos seus olhos, mas que os sensores das câmeras muitas vezes são inadequados para conseguir representar isso. Mas com as novas tecnologias e com as pessoas entendendo o quão benéfico isso pode se tornar para a experiência, seja ou de um filme em 360, ou seja, de jogos que até usam tecnologia de HDR para simular clima, iluminação natural, dia e noite, ciclos naturais, enfim. Então, vem dessa captura de imagem primeiro, tanto foi a primeira coisa que a gente utilizou no primeiro projeto de pesquisa com o Thiago, que foi sobre Palacete do Felé, que a gente fez algumas imagens. Daí a gente foi evoluindo, a gente passou um pouco pela realidade aumentada e depois acabou voltando para virtual, e agora a gente anda no meio dentro do projeto mesmo, com a ajuda de alguns softwares, tanto da Epic Games, a gente tem da Unreal Engine, a gente tem da Unity, todos eles ajudam a gente nessa forma, onde agora a gente pode projetar o espaço e andar dentro dele. Qual que é a diferença entre realidade virtual e realidade aumentada? É muito comum de confundir por conta do nome, né? Assim, o resultado das duas é muito bom, de toda forma, mas cada uma serve para você ver de uma forma. Os dois recursos nos servem, certo? Serve ali ao aparato do arquiteto, né? Os dois conseguem servir, só que os dois vão formar de uma forma diferente. Eles atendem demandas ligeiramente diferentes, mas que no final das contas podem até ser complementares, que ambas
ambas entregam, tipo, experiências singulares que acrescentam muito pra forma de visualizar e entender mesmo de forma tangível o seu projeto antes dele ser realmente executado. Começando pelo mais fácil, digamos assim, que é a realidade aumentada. Tecnologicamente falando, é mais difícil, mas para explicar conceitualmente é mais fácil. A realidade aumentada é quando você tem um sistema que rastreia o mundo real, câmeras e sensores, pega esses sensores, você põe eles num software que então vai projetando um plano que ele usa de referência, onde ele aplica esse plano ao piso, né, que o sensor automaticamente detecta como um ponto fixo, onde ele pode ancorar. É meio que um holograma através de uma janela. Você só pode ver um objeto tridimensional em cima da sua mesa se você olhar através do seu celular, ou através de um tablet, ou através de uma câmera profissional que esteja ligada a um computador. Aí você pode ampliar cada vez mais o nível de detalhes, né, e de fotorrealismo dos seus modelos, claro. Mas a tecnologia que está disponível ainda para celulares é um pouco rudimentar. Mas ele usa aquela imagem de fundo que está sendo registrada ali, por exemplo, que é real, né? Para quem não conhece, provavelmente vai já ter ouvido falar já do Pokémon Go mesmo. É o jogo do Pokémon, onde você, com a câmera, você projeta a imagem do bichinho ali. Na arquitetura, funciona da mesma forma. Você consegue projetar o modelo 3D pela sua câmera. Inclusive, você consegue colocar em escala 1:1 e ver como é que é, por exemplo, marcação de pilares em obra. Isso aí tem aplicativo que usa e tem muito resultado disso já. Já é utilizado, esse tipo de coisa, mas você precisa de ver sempre pela tela do computador. É quase, bem quase, a substituição da maquete física. Tem que servir, mas não substitui porque a maquete física ainda tem a vantagem dela, as coisas dela lá. Mas você consegue ver bem como é que é. A gente consegue resultados do 3D mais rápido para poder ver. Então, assim, para ter uma ideia inicial de como que é mais fácil. Então, essa é a realidade aumentada. Essa vantagem da variação de escala, de você poder, que a maquete física não tem, né? Assim, eu acho que talvez aí seja um grande diferencial, né? Sim, mas não substitui a maquete física. Ajuda muito. A gente já tem estudando a respeito da aplicação disso no ensino de arquitetura. Isso é a realidade aumentada. A aumentada, isso. A virtual é aquela que você se projeta dentro do objeto. É tipo assim, Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, sabe? Aí você traz a imagem para você. Você vai entrar no mundo dela. A gente poderia resumir essa coisa, então, que, por exemplo, realidade aumentada, a montanha vai ao Maomé, e a realidade virtual seria o Maomé vai à montanha. Um você projeta por uma tela, a outra você entra dentro do... Realidade aumentada, Maomé está vendo a montanha pelo computador. Exatamente isso. Maomé tá vendo. Isso realidade virtual, Maomé já não sabe mais exatamente. Se ele é a montanha, se ele é... Se nós Maomé tá analisarmos... perdido, tá tentando entender. Tipo, se nós formos até pelos próprios nomes, né, os termos, realidade aumentada, tá sendo acrescentado, tá botando algo a mais a uma realidade que já lhe é familiar. A realidade virtual, tá simulando algo em volta de você. Você tá literalmente bloqueando a periferia da sua percepção, tipo, bloqueando mesmo a sua visão periférica, limitando o que você enxerga para você ficar única e exclusivamente no que o que os olhos não veem, o coração não sente. Você tá literalmente nesse novo lugar. Para você fazer um ambiente de realidade virtual, primeiro você tem que produzir esse ambiente para depois você, digamos, vivenciar esse espaço, né? Porque tem a parte que a produção e o consumo disso, né? O Ítalo e o Leonardo, eles trabalham com a produção desse espaço para depois ele ser vivenciado, né? E aí por isso que a gente estava comentando, né, da exatidão de um modelo que tem que ser fidedigno, mais próximo possível da realidade. Não só a produção, mas a vivência também desse espaço, ele é um estudo. Ele faz parte dos estudos de toda a análise que a gente faz a respeito de como pode ser utilizado para arquitetura e para outras coisas, né? Todo esse negócio começou com as pesquisas que a gente vem fazendo com o Thiago. Ele que começou a dar ideia com a gente lá em 2017. 2017. O artista faz isso. Foi o primeiro. Inventa moda, põe ideia na nossa cabeça. Isso, foi inventando essas modas. Começou a perguntar pra gente, pra mim, né, como é que fazia os negócios, o que a gente podia explorar de novo. Daí, com os conceitos da aula dele, aluno dedicado, a gente foi chegando deu a ideia do projeto de pesquisa e foi seguindo em frente. Aí, a gente chegou a publicar já alguns artigos, né, referente a isso. E a gente discute muito sobre patrimônio, sobre a resgate da memória patrimonial. É um tipo de uso, né? É um tipo de uso. A gente usa mais acadêmico. Não só mais acadêmico, focado no patrimônio, né? Assim, mas é uma ferramenta totalmente prática. Também pode ser utilizado na prática para o meio patrimonial.
Até queria só voltar um pouquinho, porque hoje, né, a realidade virtual está muito acessível no óculos, que é até essa questão que o Léo falou de excluir a visão periférica, né? Mas isso à medida que a tecnologia vai avançando e diminuindo o hardware, né, o aparelho, porque ela começa numa tentativa, inclusive, de te colocar na visão periférica, né, com as caves, aquelas cavernas digitais. Aqui no Brasil, não sei se tem mais de uma, eu sei da existência de uma na USP, e talvez uma no Rio Grande do Sul, não sei se tem outra, né, mas essas duas eu sei que eu já li sobre elas, que a projeção da realidade virtual era na parede, só que qual que era o problema dela? Você entrava numa espécie de cabine e ela era projetada nos 4 cantos ali, então você tinha visão periférica, mas você não levava aquilo para casa, né, tinha um laboratório específico para estudar isso. Hoje, aqui com essa possibilidade, né, de redução aí dos hardwares e evolução da tecnologia, que a gente conseguiu fazer um aparelho mais dinâmico, e aí, inevitavelmente, né, essa redução de percepção da visão, ela foi aplicada, né? Essa perda da visão periférica, em tese, não é um problema, porque, na verdade, você está reproduzindo artificialmente uma realidade. Eu não preciso da percepção do real, né? Eu preciso de um instrumento que seja, talvez me dê mais, assim, né, mobilidade, que me dê mais, talvez a evolução esteja nesse sentido, né, de eu ter uma condição de visualizar através do aparelho, do óculos, enfim, né, não sei do que, eu não preciso estar imersa numa sala, né, assim, totalmente projetado, tipo aqueles cinemas lindões lá, de todos os lados, eu não sei como é que chama aquilo, que é uma loucura, aquilo me deixa um pouco tonta, assim. É totalmente diferente de você visualizar uma coisa numa tela ali, em que é mais explícito o fato de ser artificial do que você tá imerso, de fato, né, ser levado para dentro de alguma coisa, que é o que a realidade virtual tenta fazer, né, se esmera em fazer, né. O óculos, ele vai direcionar a parte só da visão, né? Porque assim, o tato a gente já sente já a gravidade o tempo todo. Então a gente, quando vai para uma realidade virtual, leva-se a gravidade junto. Então a gente já vai sentir o tato, você vai estar sempre sentindo isso. Quando a gente bota a visão, é um dos sentidos que a gente mais usa. Querendo ou não, é um que guia bem a gente e tal. Então acaba que a gente já tem o tato. E quando bota a visão, você já entra muito mais na realidade. Quando a gente usa um óculos mais, vamos colocar assim, potente, mais desenvolvido, que é, por exemplo, o Oculus Rift ou HTC, óculos desses assim ligados no computador, eles permitem a mobilidade. Então você ainda vai poder andar dentro do projeto. Então acaba que é mais um quesito ali ainda para poder levar a imersão. Se a gente quiser levar para um outro nível, é só a gente mudar o tipo de chão. Por exemplo, assim, bota a pessoa para andar descalço em cima de um chão de areia, e a imagem que ela vai estar vendo é uma imagem de praia, ela vai sentir que ela está na praia. A gente ainda consegue localizar áudio, então se ela usar um fone de ouvido fica muito mais imersivo ainda, e dependendo do nível de imersão que a gente quiser chegar, a gente consegue reproduzir cheiro também, né? A gente vai levar um incenso ali, alguma coisa assim, e consegue produzir isso também. Você chegou a mencionar, Ítalo, super rápido, alguns nomes sobre realidade virtual e aumentada, que são softwares, gadgets, sei lá. Fala de novo aí, assim, o que a gente tem disponível nesse sentido, o que vocês usam? A gente tem o Unreal Engine, ele é um desenvolvedor de jogos, né, da Epic Games. Uma plataforma feita justamente para você poder fazer jogos do zero, porque ele já tem todas as ferramentas. Te dão essa plataforma. Você não tem que pagar nada, ele te dá a parada, você pode produzir em cima dele. O difícil é produzir em cima dele, mas tem como fazer também. Aí você pode usar isso tanto para jogos quanto para realidade virtual. Tem a Unity também tem essa disponibilidade. Dentro da Epic Games, a gente tem o Twinmotion, que é um renderizador que tem a possibilidade de realidade virtual dentro dele. E ele é só um visualizador, né, para você poder ver. A gente tem outro renderizador que é o Enscape, também tem isso. A gente tem um da SketchUp, também o Prospect, também é o Iris VR, ele também serve para isso. O próprio V-Ray consegue fazer imagens assim também, a gente poder ver. A gente tem câmeras 360 que também produzem esse tipo de foto. Várias, né? Samsung tem câmera. O Lumion também produz imagens 360. E essas ferramentas, elas são hoje utilizadas, assim, no mercado totalmente difundidas? Já estão sendo amplamente difundidas. Agora, tipo, já queimou a largada. A galera que se tocou que já tá acontecendo, meio que tá
correndo para tentar alcançar? Porque você percebe, por exemplo, algumas construtoras tentando de uma forma meio nas coxas, tentar pular no bonde da realidade virtual, por exemplo, que nós já vimos alguns exemplos de tentativas de você tentar explorar realmente, tipo, o potencial da tecnologia em prol da experiência do usuário, tentar passar de uma forma fiel o resultado e, claro, isso eventualmente pode ser aplicado para os projetos. Vocês estão falando muito, e que talvez seja em função também do que vocês têm trabalhado agora, talvez o Thiago também possa comentar sobre isso, é o uso da ferramenta também no processo de projeto. Eu estou sempre preocupada com o processo de projeto. Para o próprio arquiteto, estou lá projetando, fazendo e tal. Isso já é algo acessível e utilizado como uma ferramenta de processo, ou ela é de fato como uma maquete? Por exemplo, a maquete tem várias fases, vamos voltar para a comparação, né, da maquete física ali e tal, que também simula de certa forma, né, através de um protótipo ali, aquilo que vai acontecer. A ideia é a mesma, né, facilitar ali na visualização e tal. Maquete, você tem maquete de processo, você tem maquete de finalização e entrega para o cliente, né. Essa ferramenta da realidade virtual, né, se aplica ao processo? Até que ponto isso tá no... Porque eu fico pensando como é que o arquiteto projetando faz ou ainda não. Ela é mais uma coisa de apresentação, de facilitar a experiência para quem não tem essa capacidade de abstração. Em tese o arquiteto já tem, né? Mas, por exemplo, lá o 3D que a gente usa, o bom e velho 3D, ele serve para o processo, ele serve para apresentação, ele serve para tudo. Como é que é a realidade virtual nesse sentido também? Onde que ela tá? Dentro dos escritórios? Eu não cheguei a ver ainda alguém utilizar isso no processo de criação mesmo, mas dentro do programa e dos exemplos que a gente vê lá fora, é utilizado no processo também, inclusive na parte de compatibilização de projetos. A gente chegou já a ver exemplos já de mais de uma pessoa acessando o mesmo modelo ao mesmo tempo, e elas podendo estar conversando sobre aquilo, sabe? Por exemplo, o cano está passando do lado de cá, era para passar do outro e tudo mais. A gente pode conferir medidas dessa forma também com a ajuda dos softwares, né? Participa do processo de projeto, de criação de projetos, para poder fazer assim. A gente pode experimentar materiais também. Dentro do sistema que a gente usa, a gente consegue editar materiais enquanto a gente está vendo a realidade virtual. Então, para poder fazer experimentações ali, a gente consegue fazer. Então, a gente não usa só no produto final. A gente acaba usando só no produto final porque a gente não faz projeto. A gente só faz a apresentação, né? Mas tem como utilizar sim. Só não é tão utilizado ainda porque a gente tem muita restrição. Apesar de estar ficando mais fácil você ter acesso ao óculos, acesso aos programas, é igual a calculadora científica, esse negócio. Uma calculadora científica na minha mão e do Léo é totalmente diferente. O Léo vai tirar 2 mais 2 ali e olha lá. Então, assim, eu já cheguei a fazer engenharia, então eu já sei como é que é o processo. Deu uma tirada de onda, é diferente. Mas tudo bem. Não. Não, mas é verdade. Eu achei ótimo, eu entendi perfeito. É bem didático. É bem diferente, assim, saber mexer. É igual a tecnologia BIM que tá chegando aí. Muita gente se vem falar muito disso, mas poucas pessoas pegam pra fazer. Mas é porque o porquê que não pega para fazer que a gente não consegue decifrar ainda. Porque é resistência ao programa, é porque é conservador demais. O que está acontecendo? Mas aos poucos a gente vê que tem cada vez mais gente pedindo, pelo menos pelo resultado. Os clientes gostam muito, mas no processo eu acho fundamental, porque a gente, quando está criando, pelo menos na faculdade, a gente fala muito de conceito, de sensações que a gente quer trazer. Com o óculos, a gente bota mesmo a sensação, a gente confere. Tá, realmente tô tendo essa sensação aqui ou não. Isso é só ideias largadas do papel e como é que dá para dar uma série de informações a respeito de contexto e tal, não sei o que, mas isso tudo tem que ser construído, então é trabalhoso também, né? Você tem que construir todo esse ambiente para poder usar, né? Fazer isso para todo o processo de projeto talvez é algo, hoje em dia, que ainda não é tão fácil de fazer, né? Assim, talvez faça mais sentido, de fato, na entrega de um produto já mais acabado, né? Assim, numa outra etapa do processo, talvez, realmente. Esse lance de processo-projeto, eu fiquei há um tempo pesquisando sobre isso, não agora pro cast, mas assim, o que é processo de projeto, né? Se a gente for pensar que processo de projeto é só a idealização de uma ideia, vários processos são eliminados dessa fase, né? Por exemplo, talvez o BIM não entre tanto nessa elaboração espacial, né? Mas já no processo de desenvolvimento do projeto, ou por exemplo, de apresentação desse estudo preliminar para o cliente, né? Como isso faz parte também do processo, apesar de não ser aquele processo de elaboração formal,
formal e tudo mais, mas isso entra no processo de produção também da arquitetura e do espaço, né? Imagino que ele tá no processo, mas não tão nessa fase inicial. Tá na fase de desenvolvimento também, até para você ver se aquilo tá dando certo também, né? De alguma maneira. Apesar de ser uma coisa, entre aspas, acabada. Porque depende, na verdade, de quanto tempo você quer gastar fazendo o projeto. Depende, assim, o quanto você quer entrar dentro de cada detalhezinho. Se você quer participar muito mesmo do processo de projeto, do projeto em si, você vai optar por usar isso. Mas tem projetos que não demandam isso, que realmente não tem necessidade. Não é que não é cuidado com o projeto, é realmente a necessidade de você gastar um tempo dele. Nessas horas a gente mais leva em consideração a limitação do hardware, dele ser capaz de aguentar os modelos, porque à medida que você vai acrescentando mais e mais, né, informação, detalhes e texturas, você acaba por exigir cada vez mais da máquina. Então, tipo, no momento, com a tecnologia atual, a gente acaba tendo que encontrar um equilíbrio saudável entre perfeccionismo, digamos assim, porque às vezes a gente acaba se perdendo mesmo nos detalhes. Até por conta da própria faculdade, que a gente acaba pegando essas manias. O que é até muito empolgante, né? Pensar no futuro, porque tem muita novidade saindo constantemente sobre realidade virtual. E com a evolução exponencial da tecnologia, não dá nem para imaginar o que a gente vai ser capaz de simular daqui a 5, 10, 15 anos. A gente tá falando aqui da parte prática da realidade virtual, mas o seu campo de pesquisa com os meninos, ele tem a ver também com patrimônio e tem outros campos de pesquisa que você está explorando também, não é? É verdade. A gente começa o projeto, a primeira fase dele demora quase 2 anos, porque a ideia foi, bom, eu não sou arquiteto, mas me interessa algumas questões culturais e filosóficas que aparecem em torno da realidade virtual e da arquitetura. O patrimônio é um, principalmente aqui em Juiz de Fora, que a gente tem alguns casos aí muito bons de estudo, por conta de serem peculiares, e o Palacete Felé é um deles, né? É um bem tombado, hoje a gente tem as ruínas dele, e a ideia era retomar esse objeto, reconstruir ele digitalmente, né, no ambiente virtual, e de alguma forma resgatar essa memória, porque ela vai se perder inevitavelmente. As pessoas que não moravam em Juiz de Fora e se mudaram para cá e não conheceram, elas vão conhecer um bem tombado que é vestígio, né? Então, essas questões é que foram me estimulando a pensar a realidade virtual lá no começo. E hoje a gente concluiu, né, esse semestre, junto com a Ana Lívia Magalhães e com a ajuda da Nádia Ribeiro da UFJF, a Ana Carolina Delage também da UFJF. Quer dizer, um projeto a muitas mãos, né? O Ítalo passou por ele, muita gente passou por ele. E a gente reconstruiu, né? O Palacete Felé está pronto, pelo menos o que a gente tem documentado dele, né, na realidade virtual. Falta a gente pensar como entregar isso, né, para a comunidade, mas acredito que no próximo semestre a gente encontre algumas soluções. Os artigos iniciais eles estavam voltados para essa união, né, da realidade virtual, o simulacro, pegando Baudrillard, e o resgate da memória. A gente depois partiu para uma tentativa de uma espécie de dicionário imagético, né, do patrimônio. Isso está em processo ainda. Da arquitetura colonial, por exemplo, se você não pode toda hora se deslocar a Ouro Preto, por exemplo, a gente tem algumas imagens que podem auxiliar nesse estudo. Então a ideia sempre foi essa. E agora eu estou me aprofundando mais na parte teórica que está relacionada mesmo ao traço, né, ao rastro, essa coisa do apagamento, do esquecimento e como que isso se relaciona ou como pode ser resgatado de alguma forma através da realidade virtual. As pesquisas estão crescendo, obviamente, né? Eu lembro que em 2017, quando a gente começa, tinha alguma coisa, principalmente relacionada à arquitetura, mas agora a gente está vendo mais e mais produções nesse sentido. É lógico, tem que peneirar também, né? Mas tem que ver o que traz resultado efetivo. Acho que é importante isso, porque começam as modas, né? Tudo vira modinha no mundo. Tem isso. Tem aparecido muita coisa boa. E esse nosso artigo inicial, na verdade, a gente recebeu um e-mail agora. A gente atingiu a marca de 3.400 visualizações dele. Então eu acho que a gente consegue entregar alguma coisa, assim,
com a pesquisa. A gente escuta muito que artigo científico não é lido, mas parece que não é verdade, né? Não é? Então, assim, a gente entrega, a pesquisa não está ficando parada. Agora, acabei de escrever outro que está mais relacionado à questão filosófica, muito mais do que à prática, porque, óbvio, né? Quem sou eu para falar do processo, né, criativo da arquitetura? Mas são parcerias boas, eu acho. Nesse sentido, Thiago, e aí tem a ver com você também, é a importância da visualização, né? Assim, formas de você visualizar, dar visibilidade a determinados aspectos. Eu também vejo a ferramenta muito promissora nesse sentido. Por exemplo, assim, aspectos que as pessoas duvidam, temas que são extremamente importantes e às vezes inacessíveis para um público mais geral e tal, e que as ferramentas de simulação ajudam a trazer, a transportar literalmente determinadas realidades, determinados fatos, determinados conceitos, deixam eles mais acessíveis para um público mais geral que de outra forma não teria acesso, ou teria acesso via um texto acadêmico e tal, e que nem todo mundo quer ler, né? Assim, não é palatável para qualquer um, de fato, não é. É uma forma de transmitir conhecimento. Então, eu vejo também essa ferramenta como uma forma de transmitir conhecimento e de dar visibilidade a determinados conhecimentos muito, muito, muito importante. Ainda mais na nossa geração, né? Então, por exemplo, as questões das mudanças climáticas, né? Tem um colega meu que tem uma pesquisa sobre isso. Uma das questões da pesquisa dele, um dos objetivos é como fazer que aquilo que ele está estudando, por exemplo, o Rio de Janeiro vai ficar totalmente submerso. É catastrófico, mas é real, é científico, está comprovado, é fato, é uma questão de tempo, né? Mas as pessoas não percebem. Quando você dá visibilidade a isso, assim, é uma das questões que ele estuda. Como que eu faço para que uma questão que já é um fato científico se torne visível e real o suficiente para convencer as pessoas, né, de uma maneira mais rápida possível a agir, né? E ele trabalha exatamente em cima disso. Ele está, por exemplo, recorrendo a gente que vai fazer filme e tal, para fazer o projeto dele ser visualmente mais convincente, mais realista, mais explícito, porque se ele chegar lá com planta, com não sei o que lá, ninguém vai entender, né? Assim, ou com gráficos, né? Daqui a tanto tempo, tarará, vai subir tantos por cento. A gente não absorve isso, né? A gente absorve muito aquilo que a gente vê. Então, essa coisa de dar visibilidade, eu acho que é uma grande, grande, grande vantagem. Nesse sentido que eu vejo muito essa ferramenta associada à pesquisa e ao processo propriamente, né? Que não é só um processo de projeto encomendado necessariamente, né? São processos de estudo e de divulgação de conhecimento. Eu acho isso fantástico, assim. Acho que nesse sentido vai ter uma entrada para a área acadêmica fenomenal. Eu também acho que ela funciona muito, né, para dar acessibilidade a isso que você falou, essa dificuldade às vezes que um texto não alcança determinado público, pode ser uma ferramenta que vai alcançar, né? Até porque tecnologia acaba encantando as pessoas de uma maneira muito mais rápida. Então, eu acho que ela pode ser muito bem utilizada. A gente está falando aqui de arquitetura, né? Mas eu acredito que outras áreas também vão acabar se beneficiando demais da realidade virtual, né? Tem estudos feitos até em relação à área de saúde, enfim, que eu não sou muito conhecedor, mas eu sei que eles estão acontecendo, que acaba que a gente tem que ver como é que o tema está sendo tratado ao redor, né? Então, eu acho que para o futuro, não sei quanto tempo, né? Mas vai ser empregado cada vez mais até na área de ensino, dentro da sala de aula, talvez, né? Acho que é uma possibilidade. Além desse futuro, pessoal, que a gente está falando aqui do futuro não só da pesquisa, mas no campo da arquitetura, assim, a gente sabe que as imobiliárias, né, as construtoras, elas estão investindo também em fazer com que esses ambientes construídos virtualmente sejam acessíveis para a população geral, principalmente para aqueles clientes que querem visualizar o apartamento deles pronto. Isso talvez seja a utilização um pouco mais pragmática, assim. Quais as outras possibilidades que a própria realidade virtual pode proporcionar, não só essa parte explicitamente imobiliária,
área, mas assim, há outros campos de arquitetura que podem ser explorados. Bom, além de implementar ela no processo, para você mesmo estar sempre ciente do impacto que você está causando, primeiro, no ambiente não construído, a partir do momento que você torna o ambiente construído, tipo, qual a sua pegada nesse planeta, né? O seu footprint, o que você está deixando para trás. Então, é uma forma de simular isso para você sempre estar a par do que você está causando no sítio ou no entorno. Eu acho que uma ferramenta tem potencial, ainda não é muito aplicada, né, que nem o Ítalo tinha comentado, né, só em alguns casos, né, onde você consegue interagir entre escritórios, né, virtualmente no mesmo projeto. Tudo que você puder fazer para evitar retrabalho de alguma maneira, se você puder, da mesma forma que o Ítalo também comentou, o BIM, se você já puder ter as informações mais claramente fixadas por toda a equipe possível, isso economiza tempo, economiza dinheiro, economiza desperdício na execução da obra. Então, se você puder implementar essa ferramenta no maior número possível de etapas do processo construtivo, acho que o benefício vai ser, em algum momento, óbvio. Como a gente já veio falando já, a gente faz que é mais apartamentos, né, no caso. Assim, a gente mexe muito com o imóvel em si. A gente também pode mexer tanto na escala urbanística, pode fazer uma escala muito grande, um campo inteiro, assim, a gente consegue representar ele para ver como vai ser. Então, assim, não só aquele mapa, a gente pode ver exatamente como vai ser a intervenção toda, e a gente pode ir para o detalhe, que é, no caso, um design de imóvel, pode ver como que vai ficar toda a montagem do imóvel, do objeto em si. Já é utilizado também, em realidade virtual, em engenharia, para poder ver veículos e plataformas, essas coisas todas assim. A gente também já chegou a ver a realidade virtual na medicina. Tem umas clínicas médicas que usam realidade virtual para poder interter as crianças, são filmes 360 no caso, para poder aplicar vacina e fazer alguns exames que a criança tem muita resistência, né? Pô, boa ideia essa da vacina, deixar a pessoa lá no ambiente virtual enquanto você dá a picadinha. Isso é até para adulto te falar, hein? Né? Fica lá, cacete de agulha. Meio de agulha, né? E um caso singular que a gente viu até hoje ou ontem, se não me engano, é de usar em vacas, né? A gente comentou há pouco tempo disso, está sendo utilizado na Rússia. Colocando óculos de realidade virtual em vaca. O Ítalo me mandou isso esses dias. Foi isso, ontem ou anteontem. Só por causa do tamanho da cara, né? Que se fizesse um óculos menor, colocava nos ratos que já estão aí para isso mesmo e tal. Deixa as vacas, gente. As vacas a gente come e tal, né? Assim, se for perturbar as vaquinhas, vai dar ruim. Vamos fazer nos ratos que nós não estamos nem aí mesmo. Não, mas é para produção de leite. Tá, mas explica melhor então. Usam na vaca para... A vaca tá usando o óculos de realidade virtual. Porque é o seguinte, como é na Rússia, então, assim, pra quê? Que ela vai estar se vendo num campo mais agradável do que o lugar que ela está. É sério. É porque, tipo, o seguinte, ó, na Rússia, tundra, um ambiente horroroso, frio, desolado, só tem vodka pra você ficar feliz. E a vaquinha não pode se aproveitar. Então, o que eles pensaram? Alguns pesquisadores, eles viram o potencial de transportar o usuário, né, em ambiente virtual. Aí pensaram, se nós desenvolvermos um headset ergonomicamente feito para encaixar na cara, na fuça de uma vaca, será que vai dar certo? E eles testaram. E parece que tá dando certo. Essa que é a parte mais pirante. Eles estão simulando uns campos verdejantes na Suíça ou na Suécia, um país onde as vaquinhas são muito felizes. Essas coisas não têm fim, não. O ser humano é muito curioso. Outro dia eu tava conversando com uma amiga, só fazendo um parênteses aqui, uma amiga que sabe tudo de cozinha, nananá e tal, tem acesso àquelas coisas que quase ninguém tem, parará. E ela falando assim, você tem que experimentar esse ovo. Eu falei, mas por quê? Porque isso é um ovo de uma galinha feliz. Eu falei, oi? Mas como é que faz, né? Mas como assim uma galinha feliz? Assim, uma galinha feliz, o dia a dia dela não é igual uma galinha de, sei lá, cativeiro, galinheiro, não sei como é que chama. Não é mais uma galinha que só é feita para isso dessas fazendas e tal, produtoras. A galinha tem o tempo dela sozinha, ela tem o tempo dela não fazer nada. Ela, assim, o dia a dia da galinha é diferente e aí diz essa minha amiga que o ovo é mais gostoso. É mais ou menos isso, né? Você não precisa... Na verdade, nós vamos enganar todo mundo. Vamos enganar a galinha, enganar a vaca, bota o óculos lá em todo mundo. É praticamente uma vodka. Bota o óculos na galinha. Tá todo mundo se enganando. E aí não vai mais interessar quem veio primeiro. Dá a vodka, fica todo mundo fica... Isso acaba abrindo para uma discussão ética que nunca na história da humanidade a gente imaginou, né, à medida que a gente pode simular isso para talvez, né,
a criação de gado, né? Seja ou de vaca, seja ou de galinha, seja de porquinhos. E a gente literalmente vai para um mundo de Matrix, né? Assim, Criaram até aquele meme já, né? O Matrix. Mal, gente, né? Nossa senhora. Bom, depois dessa, eu acho que a gente vai ter que ir pra dicas, não vai ter jeito. Então a gente abre a rodada de dicas de hoje. Quem quer começar e dar sua dica aí primeiro? Ítalo, você quer dar sua dica? O livro que eu tenho de dar de dica é Estudos Brasileiros sobre Patrimônio, volume 2, que a gente tem um capítulo nele, que é o capítulo 10, que é sobre patrimônio e simulação. Nele a gente fala sobre basicamente toda a nossa pesquisa sobre patrimônio que a gente vem fazendo desde 2017. A gente deixa o link então para vocês acessarem e para verem o que eles estão escrevendo agora. Tiago Berzoini, você tá com sua dica aí? É o livro Arte Virtual da Ilusão à Imersão, da editora Unesp. O autor é o Oliver Grau. Vale a leitura porque ele vai fazer paralelos desde Lascaux até essa realidade virtual, porque ele considera que pode ser uma realidade virtual, né, essas pinturas na parede, mas enfim, não vou dar o spoiler, mas vale a pena a leitura, é um livro muito bom e já tem ele traduzido, que é um avanço bom para leitura, porque quando eu fiz o mestrado ainda não tinha. Então essa é a minha dica. Mas se eu puder dar mais de uma, o Snow Crash do Neil Stephenson é muito bom também, que é o romance. É uma ficção da onde tiraram o metaverso, que é basicamente Second Life, Minecraft, e a realidade virtual que a gente está caminhando para ela, nesse mundo aberto que você transita por ele. Então vale a pena ler também. Muito bom. Leonardo, sua dica tá aí? Minha dica já é um pouco mais romanceada, já é tipo o lado mais poético do potencial que essa tecnologia tem, e claro, também sempre dos perigos, porque tudo em excesso faz mal, né, galera? É Ready Player One, que foi escrito pelo autor Ernest Cline e na editora Random House, que basicamente explora, tipo, o que é possível de se fazer numa sociedade onde a sua realidade já não importa mais. O seu avatar se torna a pessoa relevante no seu círculo social, no seu círculo de amigos. Também tem um pouco a ver com Black Mirror, se vocês já viram um episódio que tem a ver também com essa avaliação social através de meios digitais. Enfim, mas essa é a minha dica de hoje. Lili, sua dica, você tá com a sua dica aí? Minha dica é a seguinte, outro dia eu fui tentar ir num jogo, não era sócia torcedora no site, paguei horrores, papapá. Minha dica é, faça o seu cadastro no site do Flamengo para quem quiser assistir o Mengão na próxima temporada, o restinho dessas rodadas que a gente ainda tem, porque há descontos 1.000 para o sócio torcedor, é uma coisa que te toma 1 minuto, não paga nada, é lindo e, só aprendi isso outro dia, depois do título e tal, enfim, eu não consigo pensar em outra coisa, Adilson, tô com isso na minha cabeça, tô feliz da vida, nós dois flamenguistas. Você já tem seu sócio torcedor, Adilson? Ainda não, mas toda a minha família, o resto da minha família tem, todo mundo. Mas ainda vou fazer, tá? Bom, minha dica vai pra uma série que eu tô assistindo. Ela tá fazendo muito sucesso, é muito boa. Que é a série Watchmen, que tá passando na HBO. Essa série, ela conta como se fosse uma história contada depois que os acontecimentos daquela graphic novel, escrita pelo Alan Moore, acontece. E é como se fosse um universo paralelo que tá acontecendo no universo de hoje. E que, assim, apesar do Damon Lindelof que tá escrevendo, ela tá me enganando bem. Então, por enquanto, ela tá muito boa. Nessa altura aqui da gravação, ela tá no 6º episódio, então ainda faltam 4 aí pra acabar a temporada. Quem tiver acesso, assista, que é excelente. Bom, deixa eu agradecer aqui primeiro ao Thiago pela disponibilidade do tempo dele aqui pra explicar um pouco dessa aventura que ele tá percorrendo com os meninos aí na realidade virtual. Muito obrigado, Thiago. Apareça aqui mais vezes pra gente conversar. Eu que agradeço, foi um prazer, só chamar que a gente vem. Agradecer também ao Ítalo. Ítalo, obrigado pelo seu tempo e por estar aqui com a gente pra conversar um pouco sobre realidade virtual, o seu ofício também. Que nada, Adilson. Sempre bom participar e ajudar nas coisas. E eu posso falar rapidinho do nosso Instagram? Manda ver. Gente, precisando de fazer algum contato com a gente sobre realidade virtual, renderização, uma pesquisa acadêmica, a gente entra em tudo também, a gente tá aí pra isso, né? O nosso Instagram, ele é Arquipórtico, ARQ Pórtico. Vai entrar em contato com a gente lá. Pode entrar, falar direto lá, a gente responde até 4 horas. Geralmente sou eu que respondo mesmo, porque o Léo, ele é meio desligado de redes sociais. Que é assim, o negócio é rápido. Muito bom. Leonardo, obrigado pelo seu tempo aí também. E pode ajudar a gente aqui a construir esse episódio muito louco.
Que isso. Eu que agradeço muito pela experiência, cara. E, puxa, muito obrigado a todo mundo e uma ótima noite. Isso aí. Lili, mais um, né? Mais um. Obrigada, galera. Boa noite pra todo mundo. Vamos que vamos. Isso aí. Então, galera, a gente volta daqui a uma semana com mais um episódio pra vocês e até mais.